Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, esse é o canal Vejam os Sinais. É uma alegria, mais uma vez, poder gravar esse vídeo, poder compartilhar alguma coisa com aquelas pessoas que Deus me dá tocar, né, com esse conteúdo nas plataformas onde eu posto aqui o que eu creio, o que eu proponho, a minha contribuição para reflexão e para discussão saudável entre as pessoas que estão aí compreendendo que nós estamos nos últimos dias, compreendendo que tudo muda rapidamente, né, diante dos nossos olhos e que nós precisamos então de revelação pela Bíblia para poder identificar as fake news, para poder identificar o engano, para poder identificar os segredos do Senhor para esses dias, né, os tesouros que Ele tem para nós, os recursos que Ele tem dispostos para cada um de nós. Então é uma grande bênção a gente poder ter esse espaço ainda, né, para compartilhar, você poder aí avaliar o que eu estou falando, à luz da Bíblia, da sua Bíblia, cheque o que eu falo pela sua Bíblia, né? Eu falo sempre isso aqui na igreja, no ministério, nem sempre eu falo aqui, eu preciso lembrar que eu preciso falar isso aqui com mais veemência. Confira na Bíblia os textos que eu estou propondo como fundamento, eu deixo sempre os versículos aqui nas observações do vídeo, né? Então é importante que você confira lá e confira na sua Bíblia o que eu falo aqui. Eu recomendo que, se você não viu o vídeo 1, você assista antes de ver o vídeo 2, porque o fundamento, né, do capacete da salvação e da esperança da salvação como um capacete são muito importantes para esse conteúdo. Não que você não possa ver esse aqui e depois aquele lá, mas acho que vai ser mais legal se você pegar a sequência. Se você viu o 1, gostou e voltou aqui para o 2, fico muito feliz. Puxa vida, você alegrou o meu dia. Mas então vamos retomar. Eu propus para vocês que a carta de 1 Tessalonicenses, que Paulo escreveu antes da carta de Efésios, é uma carta em que, da mesma maneira que Paulo em Efésios estava falando de batalha espiritual, ele estava falando de luta contra principados e potestades, ele está falando de manter uma posição contra as trevas. Então, as trevas e os principados e potestades, nós temos já essa luta estabelecida, mesmo irmãos e irmãs que não estavam vivendo nos últimos dias como nós estamos, já tinham essa luta, e não para derrubar um principado do seu lugar, porque não podemos, é o Senhor que naquele dia vai julgar e vencer e destronar principados e potestades, mas é inegável que o principados e potestades oferece uma influência na cultura, influência na sociedade, influência na maneira de pensar, influência no lazer, no ensino, em todas as áreas. O mundo espiritual das trevas influencia. E essa influência, então, é contra ela que nós temos que lutar, é contra os efeitos do que nós não vemos que vem destas criaturas, esses seres espirituais que atuam nas regiões celestiais, né? Como a Bíblia nos revela. As forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, como Paulo nos revela em Efésios 6. Eu vou deixar o texto completo aqui para você quando acabar o vídeo, enquanto você está aqui vendo, pode pausar, vai ler e volta, enfim. Então eu estou comparando que esta batalha espiritual, ela é mais acirrada nos últimos dias. Então, embora Paulo tenha escrito Tessalonicenses antes de Efésios, em Tessalonicenses, eu compartilhei no vídeo anterior, capítulo 5, do versículos 1 ao 11, ele está falando claramente dos últimos dias, ele está falando do nosso posicionamento, nós temos que estar atentos, nós não podemos ser aqueles que dormem, aqueles que se embriagam, aqueles que vigiam, aqueles que são da luz, aqueles que estão acordados, porque o capítulo 5 vem logo em seguida ao capítulo 4, óbvio, mas no capítulo 4 ele está falando do arrebatamento da igreja, do encontro com o Senhor nos ares, não a vinda do Senhor quando Ele volta e pisa a terra, mas ao encontro nos ares, onde Ele retira a sua igreja, porque nós não fomos destinados para a ira. Então, já falei sobre isso nos meus vídeos de arrebatamento, não vou tratar disso agora. O que eu quero falar para você, então, é que eu compartilhei no vídeo anterior o capacete da salvação como um fato, como uma posição espiritual. Cristo agora está sobre a minha cabeça, Ele é a minha cobertura, Ele é a minha segurança, Ele é a minha proteção, Ele é a minha salvação como um ato, mas também agora, dentro do contexto dos últimos dias, como lemos em Tessalonicenses 5, a esperança da salvação como um capacete nos leva a administrar nossos pensamentos, nossa vontade, nossa visão, né, nossa audição, o que nós vemos e ouvimos, que afeta o que pensamos, completamente guardados pelo Senhor. Então, não apenas como uma salvação, um ato, mas agora com uma perspectiva do livramento pela salvação. Quando sairmos desse sistema, desse
movimento que nós estamos vendo das trevas entrando cada vez mais, tomando posições de autoridade, confundindo, estabelecendo, mudando, ajustando, preparando tudo para revelar a figura do anticristo em algum momento logo adiante de nós. Então, usar a esperança da salvação como um capacete que nos protege no dia a dia, diante desse contexto. Mas Paulo também fala, então, em 1 Tessalonicenses 5,8, que é o texto central desta minha proposta para a sua reflexão. Ele fala, então, de duas couraças, ou de uma couraça de duas camadas, porque como elas são distintas, é claro que está falando de duas unidades. Ele fala da couraça da fé e da couraça do amor. A couraça da fé é muito interessante, eu entendo, porque ela já aponta aqui para uma luta mais acirrada nos últimos dias. A Bíblia apresenta Satanás como aquele que lança dardos. E em Efésios 6 você viu, recomendo que você leia, Paulo nos revela o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar os dardos inflamados do diabo. Então ele fica ao longe lançando os dardos. A Bíblia fala de muro de proteção, de cerca de proteção, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Nós estamos então debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. João fala que o maligno não nos toca. Tudo isso fala dessa proteção externa, eu creio de uma certa forma, manifesta na figura clara do escudo da fé. Então é com o escudo da fé que nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Mas quando Paulo agora em Tessalonicenses nos fala da couraça da fé, eu penso por uma figura dentro do contexto daquela ideia que Paulo estava vendo a guerra, vendo provavelmente os guardas armados, ele estava preso, né? E ele esteve na prisão, ele vê aquele movimento de guardas, ele conhece aquela figura, então esse movimento da couraça, né? Esse movimento que acontece na guerra de proteção. Então, dependendo da quantidade de dardos, é como se agora o escudo da fé, ele é poderoso, mas ele precisa ser complementado também com a couraça da fé, porque se nós falharmos na nossa fé em nos proteger dos dardos e alguns dardos passarem o nosso escudo, nós estaremos protegidos, então, na figura, né, que a couraça protege o coração, protege ali os órgãos vitais, né, numa guerra. No nosso caso, é no coração que nós encontramos, segundo a Bíblia, a nossa identidade, a nossa vontade, nossas memórias, a nossa mente, a nossa maneira de tomarmos decisões. Tudo isso está escondido na figura do coração, então está protegido pela couraça da justiça de Efésios 6, quando recebemos a salvação pela graça por meio da fé. Mas também agora nós vemos a figura da couraça da fé nos protegendo contra esse monte de dardos, ameaças, toda essa luta, toda essa opressão que nós temos vivido nesses últimos dias e cada vez mais ampliando. Então a couraça da fé, ela nos reveste como uma segunda camada de proteção para a agenda dos últimos dias, e isso é muito necessário, muito claro, porque é óbvio que a pressão aumenta, como o próprio Senhor nos disse que serão esses dias. Ele já nos disse que esses dias será algo que nunca antes aconteceu, nem nunca jamais haverá. Fala justamente que quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Então essa luta necessita de muita fé, e a fé ela só existe na palavra de Deus. A fé na palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, essa é a figura da batalha espiritual, é esta a nossa arma para estarmos revestidos de fé. Fé na palavra, não em pensamento positivo, não nos especialistas, não nas pessoas do mundo que oferecem alguma solução para os últimos dias, mas fé na palavra do Senhor, nas promessas dele para este tempo. E Paulo também fala em Tessalonicenses da couraça do amor. E a couraça do amor ela é interessante porque eu tendo a pensar como foi nós aqui na igreja, fizemos um tempo de jejum e reflexão no ano passado, e nós percebemos então como na carta de Efésios, justamente aquela para a qual Paulo escreveu a armadura em Efésios 6, né? Jesus, na carta de Éfeso, ele fala acerca de que tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, o primeiro amor sendo abandonado como uma figura na igreja de Éfeso, nós encontramos também a figura de que nos últimos dias Jesus fala o amor vai se esfriar de quase todos. E nós pegamos esta frase
com esta palavra quase todos, para dizer que nós queremos perseverar, lutar, manter a nossa posição, porque se é de quase todos, não é de todos, então não sei quem vai conseguir lutar ou não, eu não vou julgar ninguém, eu digo que nós aqui queremos perseverar no amor, não vai se esfriar o nosso amor, mas João revela na sua primeira carta que o medo é o que opõe-se ao amor, não é? O perfeito amor lança fora todo medo. O medo, quem teme não é aperfeiçoado, quem teme vive em tormento, mas nós somos aperfeiçoados no amor do nosso Senhor Jesus Cristo, e é este amor que lança fora todo medo. Então eu usei como figura para minha reflexão pessoal, compartilho com você que essa couraça do amor é o estar revestido do amor do Senhor, e este amor lança fora todo medo. Vivemos um tempo de medo, de insegurança, de dúvidas, tentando assolar as pessoas, tentando intimidar as pessoas. Muitas pessoas estão angustiadas, não é? O que vai acontecer? Para onde o mundo está caminhando? Qual é o meu futuro? Como vai ser a minha família? Como vão ser meus filhos? Como eu vou pagar as contas no fim do mês? Como vai ser trabalho, emprego, saúde, governos, não é? Tudo isso está subindo a temperatura ao nosso redor, e o medo é algo presente na vida de muitos, mas nós vencemos o medo no amor de Deus. Deus é amor. Então o amor de Deus que nos envolve em Jesus Cristo pode ser a nossa couraça do amor que lança fora todo medo. Resistimos ao medo para ter lucidez de mente, para tomar decisões, fazer análises, entender o que acontece ao nosso redor, livres do medo, plenamente equilibrados para discernir pela palavra de Deus o que está acontecendo e o que está diante de nós. Então eu creio que a couraça da fé e a couraça do amor complementam a armadura para a agenda dos últimos dias, assim como a esperança da salvação como um capacete. Essa é um conteúdo devocional, espiritual, profético, né, que eu trago para você. Essa é a maneira que eu tenho entendido e discernido esses textos para a minha vida pessoal, para a minha vida devocional, para a minha vida de oração, para a vida ligada justamente ao ministério, ligada ao trabalho, ligada ao meu dia a dia, e eu compartilho com você. Eu oro para que seja bênção na sua vida. Se for, fala para mim. Manda uma mensagem, comenta alguma coisa para eu saber o que você pensa. Se você discorda, fundamenta porque você discorda. Eu gosto também de ler pessoas que pensam diferente do que eu penso. Isso ajuda no meu encaminhamento, né, para as decisões e para a visão, para a revelação que Deus tem proposta para mim. Eu oro então para que Deus te abençoe e te fortaleça, totalmente revestido, firmado e protegido nele, para a glória dele. Deus te abençoe, em nome de Jesus.